nós vamos já entrar aqui nesse segundo bloco de uma forma mais prática, né? A base e talvez um dos maiores desafios de toda a equipe, Jô, é a falta de confiança. Porque se eu não tenho um ambiente que as pessoas se sintam confortáveis, Total. e se eu tenho aqui um problema para resolver e não rola aquele clima de confiança, não é fazer nada, né? Total. Então, eu queria que a gente começasse pela base da pirâmide, né? Que é a falta de confiança. É. Qual a tua visão sobre isso? Quanto que isso impacta? É, quando ela falou de falta de confiança, o ponto que ela citou foi a falta de vulnerabilidade, né? Ela falou invulnerabilidade, né? Uhum. E esse foi um caso que me lembrou que é uma história triste, mas ao mesmo tempo me fez refletir muito quando ela citou isso, né? Porque para você ver como suas ações que a gente faz às vezes não se toca ali, né? E em 2021, a minha mãe teve câncer. Foi bem pancada assim o processo, e eu passei muito tempo com ela no hospital. Só que, cara, eu tava super focada ali no negócio, né, que eu tava tocando, e como eu passava muito tempo pra minha mãe, era normal pra mim fazer uma reunião no quarto que a mamãe tava, óbvio que eu não mostrava minha Sim, mãe, sim. mas eu fazia reunião com o meu time, né? Aí, depois de um tempo, olha só, uma liderada minha, quando ela foi sair, ela disse assim: Jô, inclusive, você lembra quando a sua mãe teve câncer e tudo? Você fez uma reunião comigo no hospital. Como que eu vou. Ela falou, eu me senti péssima, porque tipo assim, com uma gripe eu falto. Eu me senti ruim daquele momento, porque, poxa, a Jo tava com a mãe com câncer, fazendo a reunião no hospital e eu aqui reclamando, né? Aí eu fiquei. Na época, eu fiquei ainda, poxa, eu ainda fiz a reunião, achou? Mas depois de um tempo, quando eu li também esse livro, eu me lembrei, poxa, exatamente, a vulnerabilidade. Naquele momento, eu poderia ter mostrado minha vulnerabilidade. Poxa, minha mãe tá ruim, eu Sim. não vou conseguir fazer a reunião. E os meus liderados falar, poxa, existe essa situação e etc, né? Então, isso demonstra, começa a ter uma confiança ali, é você se mostrar igual. É você se mostrar que passa por situações, precisa de apoio, tem situações que você vai precisar ajudar a pessoa e tem situações que você vai ser ajudado, né? E nesse ponto específico que eu me arrependo de ter feito, até pela minha mãe também, né, pela situação, eu tanto inibi a vulnerabilidade dela, de ela passar por isso e se sentir confortável de falar com isso, para mim sobre isso, quanto eu, né, de ficar, não, preciso estar ali, né, presente e tudo mais. Uhum. Então me lembrei demais, poxa, também não é você ter o sentimento que é fraco por algumas situações ali, mas é você se mostrar que é uma equipe, todo mundo tá junto naquele objetivo, que inclusive é o último pilar, né, da Sim. pirâmide, porque ele até cita, né, o Patrick, que uma coisa leva a outra, né? Então, vai bater lá nos resultados porque não confiava, que não sei o quê, que aí eu não discuti, porque aí eu não perguntei, não sei o quê, e eu não ligo para os resultados, né? Então, me lembrei dessa história. É interessante essa tua fala, João, porque nesse exato momento tu acabou de repetir o gatilho da vulnerabilidade. Porque quando tu conta essa história, e é uma história bem pessoal, É. muito, inclusive, emocional, né? Tá Uhum. envolvida ali emoções, tem uma coisa familiar, tem uma situação de saúde É. envolvida. Então, ao contar essa história, e é interessante compartilhar isso com quem nos escuta, porque quando você se abriu, eu vou fazer aqui uma análise do que acabou de acontecer, né? Fácil. Como a gente fala muito de negócios, de vendas, marketing aqui no podcast, eu acho que eu posso aproveitar esse momento para levar isso para o ouvinte, né? Uhum. Tem e aí eu também tenho que abrir aqui para você. Eu sou
péssimo de nome de livro, de memorizar o nome dos livros que eu leio e pior ainda do autor. Eu também. Então, assim, eu adoro ler, mas tirando esses que todo mundo fala, As Armas da Persuasão e tal, os menos famosos eu não consigo lembrar, então me perdoem, autores, né? Eu também tenho essa dificuldade. Mas o que acabou de acontecer aqui, né, em um dos livros que eu leio, que eu li, que é de networking, ele fala que tem uma pitada importante de conexão com as pessoas que muita gente deixa de lado, que é justamente a vulnerabilidade. Uhum. Quando você não... Às vezes a gente quer fazer uma conexão com uma pessoa, nós fazemos de tudo para parecer um ser perfeito. Eu sou top, tudo que eu faço é incrível, eu só acerto, meus negócios todos florescem. Então, às vezes, a gente pode ter uma tendência a se posicionar assim. Às vezes dá certo, a pessoa gosta, mas eu acho que no final do dia ainda dá uma sensação que está faltando algo. E aí esse autor, ele traz que é importante você ressaltar suas qualidades de uma forma natural nessa conexão, mas é muito importante você também se mostrar um ser humano comum, que tem seus momentos de desafios, que tem suas vulnerabilidades, que é um pecador, né? Que às vezes dá um vacilo ali num negócio. E isso passa confiança. Exatamente. Porque às vezes o ouvinte, ele fica, caramba, essa pessoa é tão perfeita, ela não erra. Então, será que eu vou fazer um negócio com uma pessoa ideal aqui para mim? Hoje, mais cedo, eu vim de uma negociação, eu estou numa venda que eu tive que envolver um parceiro que traz um background, traz um know-how, traz um portfólio gigantesco, assim, muito maior do que o meu. Está falando de uma venda de uma negociação de aproximadamente R$500.000. E esse cara, eu fiquei de 1h30 de reunião, eu tive uns 5 minutos de fala. Mas estrategicamente, eu me posicionei como, hoje não é a hora do meu show. Eu já tive o meu show, hoje é o show desse cara. E aí ele fez o show dele. E no show dele eu achei muito interessante, porque nessa conversa ele faz vários altos e baixos de uma comunicação comercial. Então tem hora que ele dá um posicionamento forte, que a gente trabalha assim e tal, e tem hora que ele olha com muita humildade, aí ele baixa o tom, desacelera o compassado das palavras e olha com muita humildade. Apesar de nós termos, aí ele começa a falar, né, tantos anos de mercado, dessa marca que se a gente citar 3 aqui, todo mundo vai conhecer, que está no portfólio dele, disso, aí ele começa a citar pequenas vulnerabilidades da pessoa dele. Legal. E eu, nessa posição de espectador, eu fiquei só olhando assim, para ele e para o cara, para ele e para o cliente, para ele e para o cliente. E você vê a feição do cliente mudando. Então, quando a conversa está mais técnica, parece que tem ali um espaço. Quando começa a envolver algo mais emocional, algo mais pessoal, né? E aí abrir o espaço para o cara, poxa, e eu fora dessa empresa, eu presto um serviço aqui, aconteceu umas... Aí começam a sair amigos. Esse parceiro que eu estou mencionando aqui, hoje ele tem, sei lá, assim, 10 das maiores empresas do nosso estado estão com ele, né, dentro desse produto da área de energia. Legal. E ele vira amigo pessoal desses clientes, porque ele consegue fazer esse trabalho de eu sou bom no que eu faço, mas eu também sou um pecador, também sou uma pessoa normal, eu também me coloco em situação de vulnerabilidade. Eu citei aqui um exemplo comercial, tá bom, pessoal? Que não necessariamente é a equipe, às vezes um vendedor, um comercial aplica isso, mas é o mesmo princípio, né? Do jeito que é importante utilizar lá no processo de venda, você trazer isso para dentro do seu time, no final do dia mostra para o cara que você é um ser humano, né, como qualquer outro que está numa jornada, né, de um aprendizado, a pessoa se sente mais à vontade para conversar com você. Tanto que no próprio livro ele cita várias, assim, você que está lendo esse livro, ele não cita exatamente que é o CEO que tem que estar lendo, ou ele fala várias camadas, assim, né, então
Essa pirâmide, inclusive, algumas coisas dá para você levar para sua vida pessoal, assim, né? É bem adaptável, assim. Total. Só um parêntese sobre essa questão do comercial que tu falou. Eu tenho um amigo meu, o Chico Montenegro, que ele fala que tem gente que chega para ele e fala assim, vamos, cara, eu tive uma ideia de um negócio, vamos ser sócio? Ele, vamos, mas primeiro vai lá em casa, a gente toma um café juntos, e aí depois a gente pensa nisso. Uhum. Então é meio que um princípio, assim, né? De tipo, eu preciso te conhecer, eu preciso ter confiança em você para poder depois a gente subir os próximos níveis, né? Deixa eu te ver despido, né? É, Tira aqui a isso. armadura comercial e deixa eu te ver Exato. sentado de tarde de bermuda e chinelo, né? Exatamente. É essa a pegada dele, assim. Eu achei massa. Legal.